Oi, peixes! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de peixes no seu mapa ou algum planeta na casa 12. E se você lida com peixes, pode ser que aqui tenha um recado para você também. Bom, essa mensagem é para o coletivo, ela não vai falar com todos, então eu já peço que você tenha discernimento e sabedoria para escutá-la. E se este vídeo contribuir aí com o seu processo de expansão de consciência e de reflexão na vida, você pode ficar à vontade também para contribuir com este canal. É isso, eu te desejo uma boa leitura e vamos lá, vamos ver aí o que nós temos para vocês. Por favor, qual a mensagem para peixes? Peixes, casa 12. Peixes. A árvore. O caixão. Peixes. O cavaleiro. Os ratos. Aqui você está finalizando com algo que já foi muito estrutural para você. E você está partindo. Aqui você está deixando algo para trás. E aqui a gente fala de você deixar algo que já teve muita estrutura, que já foi muito sólido. Aqui alguns estão finalizando um ciclo. Esse ciclo para alguns é um ciclo kármico, tá? Aqui tem uma finalização de um ciclo kármico de 8 anos. Isso está atrelado a questões de ordem familiar. Esse ciclo que você está finalizando na sua vida te trouxe muito desgaste. E isso mexeu muito com questões do seu próprio valor. Desgaste emocional, desgaste mental. A mensagem inicial é essa. Você está finalizando algo na sua vida, você está deixando para trás, colocando um ponto final em alguma coisa para você que já teve muita estrutura, que já foi muito sólido. Algo que um dia talvez já tenha te trazido segurança, ou talvez uma sensação de segurança. Mas nessa situação específica que você está finalizando hoje, trouxe muito desgaste também. Peixes. Avareza. Aqui, se a gente fala de uma questão familiar, é como se... Aqui eu tô falando do sentimento que você pode sentir, que é exatamente isso que eu tô sentindo. É como se você sentisse que nesse local, ou com essa pessoa, ou com essas pessoas específicas, você precisasse de segurança e de proteção, mas você não tinha. Aqui a gente fala de algo que você sente que você não teve. Eu não sei se de fato você teve, mas aqui a gente fala da sua sensação. Você sente que você teve mais desgaste do que proteção de fato nessa estrutura, ou neste local, ou nesse ambiente. Se aqui, por exemplo, aqui eu sinto que é algo muito relacionado ao ambiente familiar. Mas, por exemplo, se for um ambiente de trabalho, um local de trabalho que você esteve, é como se você sentisse uma coisa que te traz avareza mesmo, sabe? Não compartilha, não tem generosidade nesse ambiente, ou com essa pessoa, ou com essas pessoas. O testemunho. Aqui, gente, aqui deu bateria baixa aí. Exatamente isso. Aqui eu sinto que é algo que foi sempre muito restrito pra você. Era tudo muito contado. Se, por exemplo, a gente fala de uma questão familiar, aqui tem uma questão também de crenças limitantes relacionadas à escassez.
Aqui alguns já passaram por situação de escassez muito grande. Prender. Aqui tem uma questão assim de tudo ser milimetricamente contado, sabe? Eu sinto que aqui é como se você estivesse decidindo colocar um fim nessa situação na sua vida. Nossa, quantas? Aqui eu falei de fim, a carta da morte, que é uma fala de uma transformação. Aqui nós temos a amizade e a premeditação. Aqui você está finalizando um ciclo na sua vida que já teve muita escassez também. E isso é como se você carregasse, até mesmo de modo inconsciente, essas questões, crenças limitantes relacionadas à escassez. E aqui a gente fala de questões, essa avareza não é somente financeira, não. Aqui a gente fala até mesmo de trocas relacionadas a, por exemplo, sentimento de proteção, de confiabilidade, de segurança, principalmente atrelado à família. Se você não finalizou isso ainda, eu sinto que você está premeditando que isso será finalizado na sua vida. O mago. Não, muitas. Aqui, ao longo da sua vida, você precisou, assim, aqui é a palavra, assim, do senso comum, se virar, justamente aqui com a carta do mago, eu sinto que você precisou se virar com as suas habilidades pra não estar tão preso a essas questões familiares que tá atrelada a uma avareza muito grande. Eu sinto que aqui você conviveu com pessoas na sua família que guardavam demais. Por mais que essas pessoas, talvez, se a gente falar de recurso financeiro, por mais que tivesse, aqui a gente fala até de uma mentalidade de não ter essa mentalidade de troca, sabe? De trocar, seja uma doação ou até mesmo trocar, sei lá, ajudar através aí de um conhecimento, enfim, aqui a gente fala de pessoas que guardavam muito. Uma avareza, atitudes avarentas de guardar tudo. Não tem essa perspectiva de troca. E aqui eu sinto que você cresceu muito com isso, muito enraizado dentro de você. E para se livrar dessas questões, que está atrelado inclusive a crenças também, é como se você precisasse se virar com as suas habilidades. É como se eu me comunicasse com uma pessoa assim, que falasse assim, eu não quero manifestar para minha vida a avareza que eu já vi as pessoas manifestando na delas. É basicamente isso. Porque aqui, independente se essas pessoas que você conviveu ou não tivesse dinheiro, se a gente fala de dinheiro, por exemplo, aqui a gente fala de um guardar. E esse guardar está atrelado, inclusive, a não se permitir, por exemplo, o autocuidado ou lazer. Ou talvez comer uma comida gostosa, enfim. A gente fala de algo que guarda mesmo. E, gente, guardar inclusive é importante que a gente guarde, né? Que a gente aprenda a ter isso. Mas aqui a gente fala de algo que é em excesso. Essa mensagem, para quem tá comunicando aqui hoje, questões em excesso, que eram prejudiciais, ou que foram prejudiciais para você. 8 de espadas. Seis de paus. Perante essa situação na sua vida que está sendo finalizada hoje, você sabia o que acontecia, independente do que acontecia aqui. Essa avareza não necessariamente está atrelada a finanças, pode ser de fato um sentimento que você manteve na sua vida de não se sentir protegido e amparado. E é como se você de alguma forma
tentasse fechar os olhos para isso. Porque é aquela questão, sabe quando você de alguma forma sente que você precisa aceitar a situação, mas ainda assim é uma dificuldade de aceitar a situação como ela é? É isso, porque ser humano fala disso também. E nessa perspectiva, você está decidindo na sua vida finalizar esse ciclo, transformando ele e sendo justo consigo. Eu sinto que esse 6 de paus é uma justiça. Eu sinto esse 6 de paus uma justiça para sua vida quando você resolve abandonar essas crenças que te limitam de alguma forma e te trazem um desgaste muito grande. É como se você se sentisse preso mentalmente nessa situação e essas crenças, elas te trazem uma prisão mental. Mas aqui eu tô me comunicando com uma pessoa que está desejosa de se libertar disso. E eu vejo que você vem trabalhando justamente para isso. De se libertar dessas crenças muito enraizadas. Para alguns, de fato, está atrelado a pessoas ou alguma pessoa específica que você conviveu. O Sol. Essa crença específica que você tem, atrelada a questões familiares, é como se hoje, atualmente, isso pode perpetuar na sua vida e se repetir na sua vida, de alguma forma aí como um ciclo repetitivo, como se você não conseguisse, talvez, compartilhar. E mais uma vez, esse compartilhar pode ser, sim, atrelado, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de caridade, eu vou fazer uma doação financeira, enfim, mas não necessariamente. Isso é simplesmente uma manifestação física, mas pode ser também algo interno. Talvez uma avareza de sentimentos, sabe? De guardar sentimentos. Por exemplo, assim, sabe? Muitas vezes aquela crença assim, eu não tive isso na minha vida, então, exatamente por eu não ter isso, eu vou repetir isso na minha vida. E essas falas, elas são muito complicadas e prejudiciais, porque elas tiram de você a capacidade de você mudar e quebrar um ciclo. Então, por exemplo, eu não recebi carinho. E por não ter recebido, você fica com essa crença, então eu não recebi, então eu vou ser assim também. Mas será mesmo? Será que talvez não seria até mesmo de um modo mais saudável a gente aprender? Será que a gente não pode aprender? Será que, eu tô trazendo reflexões, será que não é possível que a gente aprenda a ser diferente talvez daquilo que a gente recebeu? Porque isso está atrelado também a quebrar padrões familiares ou crenças que são limitantes para nossa essência. Porque trocar, por exemplo, um carinho, um afeto, expressar isso, seja lá de que forma for, isso é saudável. E isso nutre a sua essência. Isso nutre quem você é. Sabe aquela coisa assim? Fulano não faz comigo, então por que eu vou fazer com ele? Isso está atrelado a ser humano. Só que a questão aqui é soltar essas vendas dos olhos, até mesmo com uma perspectiva diferente, de ganho de consciência, para compreender do que talvez dessas raízes de avareza você talvez esteja mantendo hoje. Independente de que tipo de comportamento isso pode provocar na sua vida. Essa mensagem é uma mensagem de reflexão mesmo também. Mas aqui, para além, obviamente, o tarô está trazendo, né, a espiritualidade traz, que você está finalizando um ciclo. E para alguns, essa finalização pode ser, por exemplo, uma pessoa saindo da sua vida. E nessa finalização, por exemplo, com uma pessoa ou com uma estrutura, é como se desse para você até uma oportunidade de refletir por tudo isso que você viveu com uma perspectiva diferente. A Imperatriz. Aqui eu vejo que essa é a sua energia. Aqui para alguns a gente fala de uma relação com uma mãe ou com uma figura feminina na sua vida. Independente se você tenha sido criado pela sua mãe, ou por uma avó, por uma tia, ou junto com a sua irmã, enfim. Aqui a gente fala
Aqui eu sinto que a Imperatriz aqui, nessa perspectiva, é uma relação com uma figura feminina de fato. Nossa, o carro veio 2 vezes. Ah, não, pensei que o carro tinha vindo 2 vezes. Não, não veio. O carro com a Rainha de Ouros. Aqui, peixes, perante essa finalização, eu sinto que é como se fosse uma libertação dos seus próprios aprisionamentos mentais. E isso vai ser uma transformação grande para sua vida, porque essa finalização, de qualquer forma, isso vai trazer uma oportunidade de você reconhecer quem você é e o seu valor. Aqui a gente fala, inclusive, de uma transformação em como que você se enxerga como uma pessoa valorosa, como uma pessoa, inclusive, detentora de todos esses valores que talvez você sente que talvez pode ser que tenha faltado. Esses valores que eu falo, pode ser sim esse valor de se sentir seguro, de se sentir protegido, de se sentir amparado, de se sentir cuidado. Porque quando a gente pensa no ser humano, a gente não fala em como que muitas vezes aquilo que de fato aconteceu, mas como que essa pessoa elaborou isso, como que essa pessoa se sentiu. Então, por exemplo, às vezes pode ser que você tenha crescido em uma família que teve muitos recursos financeiros, mas talvez no cuidado, talvez na proteção, talvez no amparo emocional, não necessariamente. Então, exatamente por isso que a gente fala como que você se sentiu nessa situação, mas aqui eu tô me comunicando com pessoas que estão passando por um encerramento de ciclo e perante esse encerramento que você está passando, é como se estivesse te dando a oportunidade de analisar essas questões por perspectivas diferentes e até mesmo compreender o que talvez dessa estrutura você ainda vem repetindo de uma forma até mesmo muito sutil no seu dia. Um 3 de paus. Aqui você vai celebrar uma vida diferente perante essa questão. Aqui a gente fala de uma transformação e com toda certeza, toda transformação na vida, ela traz ela mexe com a gente, né? Ela faz a gente questionar muita coisa e nem sempre vai ser um mar de rosas, pode sim ser sofrido, porque pode ser que de alguma forma a gente que é ser humano se pegue aprisionado, até mesmo as questões, com uma dificuldade de soltar, que é esse soltar a venda desses olhos, né? Para enxergar a nova realidade que se tem. Mas, obviamente, toda transformação, toda a carta da morte, que é a transformação, ela fala de um processo. Não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, é um processo que você passa, é um processo de transformação. E para cada um, esse processo vai ser de uma forma diferente e num tempo diferente. Mas, perante essa nova vida que você terá e que você já está tendo, eu sinto que será um momento de vida ou um ciclo de vida em que você poderá celebrar mais a sua vida. E é como se você tivesse, inclusive, mais liberdade e mais autonomia. É como se você percebesse que também esse apoio e essa segurança e essa proteção que você busca no outro, ou que talvez você tenha buscado, você também pode encontrar em si. Nesse reconhecimento do seu valor. E é isso. Aqui essa mensagem é bem profunda e o que você tá passando é bem profundo.